Antes de entrar no livro de hoje, queria corrigir um erro em que incorri ao falar do Macau histórico de Montalto de Jesus num dos últimos programas. Disse que a segunda edição do seu livro foi em português. Ora, não foi, foi em inglês. A primeira edição em português foi a de Cecília Jorge e Beltrão Coelho. E assim fica feita a devida correção. A bibliografia de Macau tem muitos títulos imerecidamente ignorados. É certo que, principalmente na década que antecedeu a transferência de soberania, muito se escreveu sobre Macau. Muito se disse de interesse, mas pouco de verdadeiramente novo. Parece ter havido uma espécie de frenesim destinado a preencher lacunas. Mas esse frenesim não colmatou as omissões deixadas pela história, como só dizer-se atualmente, e deixou pouca coisa de verdadeiro interesse. Naturalmente que entre o que se escreveu há obras de grande mérito, tanto do ponto de vista histórico como literário. Falo-lhe hoje de uma delas. É esta, a História na Bagagem, Crónicas dos Velhos Hotéis de Macau. Se há livros imperdíveis, um deles é este, a começar pelo título. Esta história na bagagem é um retrato vivo de Macau desde finais do século XIX até ao segundo conflito mundial de 1939-45. Luís Sá, o autor, fala-nos aqui da história dos hotéis que foram um ex-libris de Macau durante muitas décadas, marcando indelevelmente a fisionomia da cidade. O Hotel Bela Vista, que começou por ser destinado a albergar os oficiais convalescentes do exército de campanha francês em comissão de serviço na Indochina, hoje é a residência do Cônsul-Geral de Portugal em Macau. O Hotel Riviera, um nome lendário em Macau, onde estiveram hospedados alguns dos grandes nomes da política, da arte e da literatura mundial. Ficava onde está hoje o Banco da China, na esquina da Avenida Almeida Ribeiro, com a Rua da Praia Grande, que foi deitado abaixo, precisamente para dar lugar a este banco, que na altura tinha o nome de Banco Namtung. Ali esteve também hospedado o poeta Camilo Peçanha, e a vida no seu interior refletia o cosmopolitismo de Macau. A inteligência local e estrangeira reuniu ali durante mais de 60 anos, deixando histórias interessantíssimas de um cotidiano que mudaria radicalmente a partir dos anos 70, com a inauguração do Hotel Lisboa, que veio mudar profundamente usos e costumes. Outro dos hotéis lendários é o Central. Durante muitas décadas foi o edifício mais alto de Macau, com os seus 10 andares, vejam lá. O apogeu do Hotel Central ocorreu durante a guerra. Nos seus salões cruzavam-se os ocupantes japoneses do sul da China, os refugiados franceses, ingleses, americanos e sei lá quantas outras nacionalidades. As histórias do Hotel Central poderiam muito bem ter servido de fonte de inspiração para Ian Fleming na criação do seu James Bond, se o acaso quisesse que o escritor inglês ali estivesse alguma vez hospedado. Leio-lhe o que diz aqui na contracapa da História na Bagagem de Luís Andrade de Sá. Quase anónimos na malha urbana da cidade e arredados da sua vida social, os velhos hotéis de Macau pouco mais são hoje do que manchas arquitetónicas que resistem ao desenvolvimento. Recuperar a sua memória é contar-lhes as histórias e os episódios que, num ou noutro momento, os transformaram em catalisadores do interesse público. Histórias que muitas vezes os ultrapassaram porque resultantes daquilo que em Macau foi dominante nos últimos 100 anos, o frenesim. Os hotéis Bela Vista, Cockchay, Central e o desaparecido Riviera foram locais excitantes, muitas vezes os próprios palcos da vertigem que era a cidade de Macau, dos piratas, do ópio, do jogo e da guerra. Alguns desses enredos que fizeram o imaginário ocidental sobre Macau conta-nos Luís Sá neste livro, numa escrita viva, alegre e particularmente impressiva. Ler a história na bagagem é ficar a saber, através das pequenas histórias, verdadeiramente o que Macau foi desde os finais do século XIX. Luís Sá é jornalista, atualmente foi editor da agência portuguesa de notícias Lusa durante alguns anos, trabalhou em televisão aqui na TDM e colaborou em vários jornais. Antes de ter vivido em Macau, Luís Sá teve também uma breve experiência como editor em Portugal. Outro livro que vale a pena ler deste autor é The Boys from Macau, Os Portugueses em Hong Kong.
É uma história paralela e que, tal como esta, se lê um pouco como uma novela. A história na bagagem, Crónica dos Velhos Hotéis de Macau, de Luís Andrade Sá, um livro da coleção Memória do Oriente, do Instituto Cultural de Macau, com edição de Rogério Beltrão Coelho, de 1989. E volto para a semana com mais livros e mais autores.